Então, assim, na espiritualidade, isso aí, eu estava em 86, eu estava com 19 para 20 anos. E eu não parei nunca mais de estudar. Mas aí o que aconteceu? Em 92, eu já tinha feito a Academia de Oficiais do Exército, né? Me convidaram para dar aula numa academia lá perto de onde eu morava. Era uma academia nova, não tinha. Tava as moscas, não tinha nem professor, nem aluno. Ah, você não quer dar aula? Aí falei, na época nem era regulamentada a profissão. Você não quer dar aula? Tá bom, vamos lá. Comecei a dar aula, começou a bombar a academia, lotar, 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 lotar. Era Aí, aula do quê? de academia, De academia? Ah, musculação, entendi. condicionamento físico, começou a lotar a academia. Aí minha mãe vendo aquilo, ela ia prestar vestibular para direito. Ela falou assim, ó, se você quer prestar vestibular, se você passar, eu pago. Falei, opa. Ah, fui. Eu estava mais de 10 anos sem estudar nada, sem pegar um livro, fui. Passei em não, 51º foi no Exército. Passei em 70 e poucos, assim. Foi uma colocação muito boa. E aí fiz a faculdade de Educação Física e eu já estava nessa pegada de fazer muita oficina de yoga, Tai Chi Chuan, meditação, toda essa parte mais oriental. Aí na faculdade de Educação Física eu comecei a entender essas interrelações, vieram pistas, né? Uma das coisas que eu buscava muito, né? A questão do estresse, que era uma pandemia, né? Que Até ninguém hoje. fala, é uma pandemia silenciosa, porque derivado do estresse vem inúmeras doenças, né? Exatamente. E eu estava muito na pegada de entender isso. E tinha um professor no primeiro ano de faculdade, que ele era médico, estava dando aula de anatomia. Então, ele falava numa linguagem muito técnica, e os alunos ficavam meio pistola assim com ele, né? Porque ele era rigoroso e tal. Mas aí, assim, faculdade de educação física, algumas, em alguns lugares, ainda tem isso, né? O pessoal não gosta da aula, assina o ponto e corre pro barzinho, né? Então só Mas não é ficava, só da educação física, ficava não. eu e mais meia dúzia ali na primeira fileira prestando atenção, né? E um dia ele tava falando sobre essa questão do sistema nervoso autônomo, que eu até comentei na palestra. Ele falou: o ativador do sistema nervoso autônomo é a acetilcolina e do parasimpático. E do simpático são dois níveis do sistema nervoso autônomo, né? A adrenalina e o oposto dela, a acetilcolina. Acetilcolina. Só que eu já estava estudando que a acetilcolina é liberada mediante o quê? O esforço físico, o exercício. Então aí fez pá, opa, tá aí, ó. Por isso é que a atividade física contribui para o Para mecanismo. eliminar o estresse. Exatamente, para fazer a resposta de descanso do mecanismo de luta ou fuga. É porque você muda o teu padrão de respiração Exatamente. também, né, com exercício. Então tem um monte de coisa. É o que a gente está falando. Você falou do estresse, né? Na verdade, o estresse está vinculado à química do seu corpo, assim como a Sim, depressão, assim como a tristeza, assim como A alegria tudo, também, tudo tudo é é uma química. química, né? E o jeito melhor de você mudar a química do seu corpo, hoje, na verdade, o controle remoto que você tem é a respiração, é, né? E quando você fala de uma atividade física, você está mudando o quê? Respiração, porque você não consegue fazer uma atividade física, sem mudar a né, com uma respiração. respiração, É. né, ofegante, né, a Sim, respiração que te sim, leva pro, né, pro nível de sim. estresse alto, né, que Exato. ativa o simpático, entendeu? Então, é, Então, e aí o que aconteceu? A partir disso, né, fazia São Judas, né? Eles tinham um enfoque muito forte na produção acadêmica, produção científica, que eu gosto muito. Por isso que eu já publiquei. Meu primeiro artigo foi publicado durante a graduação, artigo científico. Eles davam muita força, né? Então, a partir daí, eu fui buscando, não, mas não é só isso, tem outras chaves, tem outras coisas além
do mecanismo de luta ou fuga. Aí eu fui aprofundando, e quem procura, acha. Então eu achei. Então em 96 eu publiquei o primeiro artigo comprovando que essa atividade que eu desenvolvi uma atividade aquática. Tem a Que é bioativação. a hidroativação. Isso. Tem a bioativação, que é a parte terrestre. É boa, funciona. Mas a água, ela tem um componente que te ajuda muito, ela é um fator que facilita, ela é um elemento facilitador por várias razões. Primeiro, por uma questão de energia. A água é um condutor de energia. Então, quando a gente começa a formar um campo, está trabalhando em círculo, você está fechando um circuito de energia ali. Então, um ajuda o outro a atingir a meta comum, né? Segundo, que você não tem impacto. Você pode fazer uma atividade muito intensa para pessoas que nem eu, por exemplo. Eu faço 60 anos no ano que vem. Então, eu já não posso, por exemplo, muito impacto. Mas na água eu posso fazer uma atividade intensa se eu quero reverter um mecanismo de luta ou Sim, com fuga. certeza. Então, isso ajuda muito. E a questão tátil, o estímulo tátil. Por quê? Porque a pele é o nosso órgão dos sentidos mais cerebralmente relevante, E a água você né? sente o ar, ele tá aqui, você tá acostumado com ele. Exatamente. Agora Então, a a água, a água produz um estímulo tátil permanente que nos remete, inclusive, a quê? A gravidez, né? A isso que eu ia gestação. falar. Você tem uma âncora poderosíssima com a água. Exatamente. Então, Uma âncora poderosíssima. eu gosto de trabalhar A gente veio dela. sob vários aspectos, né? Então, aí na faculdade foi isso daí. Aí publiquei falando do estresse em 96, um segundo artigo falando da aumento da mesma atividade para o aumento da imunidade em portadores assintomáticos do vírus HIV, em 97, e o livro saiu em 98, pela editora Ápice, que agora é a editora Fontoura, lá de Jundiaí. Aí, depois que aconteceu, me separei, minha vida deu um looping, né? E eu fui restartar tudo. E aí, alguns anos depois, até eu me reorganizar, tudo, inclusive as ideias, eu descobri, eu tentei levar esse projeto em faculdade de medicina, faculdade de psicologia, faculdade disso, daquilo. Ninguém queria nem ouvir falar dessa atividade. Aí eu descobri, a minha esposa, essa santa, e não é irônico, descobriu para mim o mestrado em Ciências da Religião, na PUC. Olha, tem esse mestrado aqui. Falei, mas, nossa, Ciências da Religião? Como que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar, né? Não sabia que existia. E encaminhei um projeto, né? Porque lá você tem que ser aprovado para começar, mesmo pagando, não interessa. Você tem que ser aceito. Eles gostaram muito do projeto e do meu currículo, que eu já tinha, né? Produções, publicações acadêmicas, já tinha 2 livros, né? Nem falei do outro livro, né? Estou indo pelo viés mais científico. E nesse meio tempo, o primeiro livro é de 94, eu já estou em 2004. Mas tudo bem, a gente tem que seguir uma linha, né? E aí o que aconteceu? Eu fui aceito, gostaram do meu projeto, graças a Deus. E aí, só que o padre Edênio, que era o meu orientador, um sábio. Poucas pessoas nessa vida eu chamo de sábio. Esse era um sábio. Ele me lembrava, quando estava eu e ele assim, lembra do desenho do Kung Fu Panda? Sim. Então, ele O parecia o mestre Hugo e eu era o Shifu. Porque eu sou muito pilhado, sabe? Eu sou muito ativo e ele naquela calma,
calma, Chifu. Mais acelerado, querendo fazer tudo ao mesmo Ele tempo. ele foi colega de turma do Papa anterior, do Ratzinger, do cardeal. Ele fez teologia junto com o Ratzinger. O cara é uma sumidade, entendeu? Então eu falava, ai, mas e a teoria do Stanislav Grof, e isso e aquilo, e as neurociências? Ah, é verdade, tem isso aí, mas também tem outro autor que fala assim, assim, na, na- uma tranquilidade, parecia um preto velho. Era um preto velho em terra. E aí foi ele que foi meu orientador, né? Ele falou: olha, esse seu projeto é muito bom, mas você tem que ligar com alguma religião, porque aqui é ciências da religião. Não dá para você falar sobre estresse, ou sobre. Eu queria falar sobre estados ampliados de consciência, que é a minha praia. Que eu comecei por aí, né? Eu Sim. tive isso desde que eu nasci. E aí ele falou: não, você tem que ligar com uma religião. Aí eu escolhi o quê? A Umbanda, que na época eu era umbandista, ainda era Umbanda. E, e Umbanda é sensorial, porque eu falo sobre o quê? Os estímulos somatosensoriais, ou seja, tanto estímulos sensoriais, visão, audição, olfato, tato, paladar, quanto os estímulos somáticos, corpo, corporeidade, dança, respiração, e tudo isso a Umbanda tem de sobra, né? Então ele adorou a ideia e eu fiz essa dissertação de mestrado comprovando e explicando de que forma os estímulos somatosensoriais do ritual de Umbanda contribuíam para um estado ampliado de consciência que é o transe mediúnico, um entre muitos estados ampliados de consciência, né? E aí, graças a Deus, foi um sucesso. Obtive nota máxima de todos os avaliadores, os 4 avaliadores deram nota máxima, e está lá publicado.